Tempestade, madrugada e confusão. Mas que nada. Problema? Nós temos a solução. Programa Solução com César Pedrosa. César Pedrosa. Política, gestão pública, sistema eleitoral e economia. A voz do consumidor. O melhor da notícia no seu dia a dia. Programa Solução com César Pedrosa. Programa Solução com César Pedrosa. É isso aí, meu povo brasileiro, povo guerreiro, povo que não desiste nunca, brasileiro não desiste nunca, né? Estamos de volta aí com mais um programa Solução, né? Para meus queridos e minhas queridas brasileiras, né? Pessoal do bem, né? Pessoal do bem, inteligente, instruído, né? Vamos falar hoje um pouquinho sobre o sistema político e eleitoral brasileiro falido, né? Falido totalmente, tá? Porque é um sistema que realmente não está representando. Muitos podem defender, inclusive os comunas gostam de defender esse coeficiente, né? O tal do coeficiente eleitoral, que na verdade favorece os pequenos partidos comunas, né? Porque um pessoal que vive enchendo o saco, né? No Brasil, né? País, uma economia fantástica dessa, com potencial, né? Com potencial, país livre, né? Você tem um país livre. E os comunas ditos de caviar, né? Porque só fazem fazer baderna mesmo, né? Eles não trabalham, né? Detestam o trabalho, só gostam do que é ruim, do que é o mal, né? É só esculhambação, baderna, né? E nós, conservadores, nós trabalhadores, né? Você trabalhador, você pagador de imposto, fica observando uma tolice, vamos dizer assim, de alguns elementos que são eleitos, você não sabe como, né? Você fica pensando, como é que pode o indivíduo X ou a mulher Y, né, candidata, ser eleita com 1.000 votos, 2.000 votos, e outros com 1 milhão, 2 milhões de votos, né? Mas por que é isso? Porque o coeficiente eleitoral, ele faz isso, ele faz uma distribuição de cadeiras no Congresso, né? E também nas câmaras, nas assembleias legislativas, né? Nas câmaras de vereadores, que é o método que é empregado no Brasil, né? Porque a ideia que eles defendem, né, é que tem que ser distribuído para dar chance, oportunidade para todo mundo, né? Meu filho, isso aí não funciona em lugar nenhum, tá certo? Então eu vou te explicar, né, o que é o coeficiente eleitoral, né, e partidário, né, ou quociente, né, como eles gostam de chamar, né, é tudo a mesma porcaria. O que acontece? Ela o voto para parlamentares, ele é proporcional, né? Então você pensa que está votando num vereador, ou num deputado estadual, ou num deputado federal, você está achando que ele vai receber grandes votos. Às vezes, se ele tiver 1 milhão de votos, ele não chega lá, né? Ele não chega lá, porque o voto não é dele, né? Que eu acho um erro fantástico, um erro estúpido, né? Desse tal coeficiente. Por quê? Porque, na verdade, o voto proporcional, ele visa a distribuição das cadeiras, né, pelos votos que o partido tomou, que o partido levou, tá certo? E não obrigatoriamente do candidato. Na minha visão, o candidato é que deveria ser o dono do voto, né? Foi ele que recebeu, né, e não o partido. Mas no Brasil está funcionando assim, porque é um método chamado Deron, né? Esse método Deron, ele foi criado por um estudioso jurista, né, belga, né, e funciona no Brasil
e em alguns países bastante insignificantes, por exemplo, países da África, né? Funciona na Argentina, está quebrada, né? A Argentina está com 100% de inflação anual, né? Comandado por um comunista, né? Ele também é empregado desse sistema lá em Portugal. Portugal também está comandado, o presidente lá é comunista, né? Portugal está quebrado, né? Portugal está quebrado, né? Você vê na mídia umas pessoas vendendo ilusões, né? Vendendo fantasias. Ah, vai para Portugal, vai trabalhar em Portugal. Vai lá para tu ver como é que a banda toca, né? Portugal quebrou, mano. Entendeu? Sempre foi quebrado. É o pobre lá da comunidade europeia, econômica europeia, né? Agora, aí vem sempre um Zé Mané, né? Um político, principalmente de esquerda, falando o seguinte: não, o coeficiente eleitoral é empregado também na Dinamarca, na Suíça, né? Olha, esses países eles não usam o método de Hond, né? Eles usam o outro método que é similar ao método de Hond, que é o Sainte-Lagues, né? Que foi criado por um matemático francês, né? Então, e outra coisa, esses países que todo mundo gosta de dizer, não, porque tem países desenvolvidos utilizando, não, ele não usa o método brasileiro, né? Isso é errado, isso é mentira. Ele usa um método que é similar em termos, é parecido, né, em termos de distribuição de cadeiras no parlamento, né, mas que não é o que é empregado no Brasil, né? E outra coisa, queridos, esses países, Dinamarca, Suíça, né, ele que usa o método Sainte-Lagues, eles são monarquias, rapaz, entendeu? O que acontece? A monarquia tem o poder moderador, ele pode ser monarquia parlamentarista, entendeu? Mas o poder moderador está lá, atento, né? Está no estado de alerta. Eles não vão deixar o país entrar numa bancarrota, numa armadilha, como o Brasil vem vivendo, né? Elegendo comunistas incompetentes. Antes mesmo da corrupção, esses caras são incompetentes, são irresponsáveis, moleques, né? É isso que eu preciso que você entenda, né? Então, o poder moderador lá, que é a monarquia, que é a coroa, né? O cara não é que nem na Inglaterra. A Inglaterra, quem manda lá é o rei, rapaz. Tá entendendo? Não, porque é parlamentarista, o rei não tem poder. Tem, malandro. Você tá enganado. Aquela história antiga que fala assim, o cara não manda nada, manda que nem a rainha da Inglaterra. Você está totalmente enganado, né? Manda para chuchu, ele pode até exonerar o primeiro-ministro, né? Ele faz intervenção e pronto, entendeu? É isso que acontece, que as pessoas ficam falando bobagem, né? Não conhecem aquele negócio que eu gosto de dizer. Vocês têm que conhecer o assunto para poder comentar, seja criticar, seja falar mal, ou seja falar bem. Você tem que estudar, ou então você fica quieto, porque o melhor aprendizado é você ficar quieto e ouvir, né? Ouvir. Isso é que é o melhor aprendizado. Observe as coisas. Não pode sair dando tiro para tudo quanto é lado, tá certo? Então, o sistema eleitoral brasileiro e político é falido, ponto. A verdade é essa, né? Ou seja, ficam utilizando esse coeficiente eleitoral, dando chance para os chamados partidos nanicos, normalmente comuna, normalmente de esquerda, para encher o saco, para ocupar vaga, né, no Senado, que tem 81 cadeiras, e na Câmara, que tem 513 cadeiras, na Câmara Federal, né? O Senado nem tanto, porque o Senado é voto majoritário, né? Então, é aquele negócio que eu falei, o voto é do candidato, aí o partido não entra na jogada, né? Mas são 81 cadeiras. Agora, 513 cadeiras na Câmara Federal, né? Isso é de grande responsabilidade para você colocar elementos competentes, né? Instruídos, né? Que vão agregar alguma coisa ao país, né? À vida dos cidadãos, ok?
Felizmente, essa nova legislatura, né, do Congresso Nacional, ela tem pessoas sérias, né? A maioria, né? A maioria hoje são de pessoas sérias, instruídas, boa escolaridade, né? E são todos apoiadores do projeto, da proposta do governo do presidente Bolsonaro, entendeu? Por isso que eu falo, né? Lula não vai governar porque hoje os comunas lá são minoria. Por isso que eu sempre levanto essa dúvida. Meu Deus, será que essas eleições foram realmente lícitas? Foram realmente fidedignas? Porque não é possível. Se todos os apoiadores e vice-versa de Bolsonaro hoje estão no Congresso, que nós fazemos maioria lá hoje, né? E como é que o Bolsonaro não foi reeleito, né? Muitas dúvidas no ar, né? Até o artigo 221 do Código Penal, do Código Eleitoral, foi desrespeitado, né? Por quê? Porque não teve recontagem de votos, né? Não teve auditoria, né? Essas coisas ficam no ar, minha gente, né? O brasileiro não é burro, né? E nós não somos maioria de comunas, né? Nós somos maioria de gente de bem trabalhadora, pô. Você tá entendendo? Isso é que fica essa dúvida, essa pulguinha atrás da orelha, né? Então você vê, o que acontece? O coeficiente eleitoral brasileiro, ele não funciona como nós gostaríamos que funcionasse. Quer dizer, tem que ser voto majoritário, sim, né, para deputados federais, deputados estaduais, vereadores. Você está entendendo? Né? Tem que ser, não é esse negócio, esse papo furado de completar cadeiras no parlamento, não. Né? E por quê, minha gente? Porque é o seguinte, a gente está perdendo muito tempo, né, com esses comunas que só querem depredar o Brasil. Né? A verdade é essa. Eles têm que entender, esses caras têm que entender o seguinte: estão vivendo num país livre, né? Tem que ter trabalho, não é só política, não é só farra, né? Baderna, cachaça, né? E esculhambação, né? Como é que Lula chegou ao poder, rapaz? Né? Já passaram 14 anos no país, né? Como é que ele volta ao poder? Por isso que eu digo, o sistema eleitoral, apesar do brasileiro, a maioria, votar errado, você está votando errado, né? Ainda esses caras, pô, ficam aí no cenário político há décadas, enchendo o saco e o Brasil travado. O Brasil dá um passo para frente, 3 passos para trás. Você está entendendo? Desde 1930, cara, nós estamos travados. E a gente não se desenvolve, né? É o país que vai para frente. Aonde, porra? É o país do futuro. Como, rapaz? Com esse tempo todo você perdido, né? Porra, 14 anos, cara. O PT passou desgovernando o país, né? E o que aconteceu? Nada. Só roubalheira e esculhambação. A verdade é essa. Esses caras têm que entender o seguinte: o Brasil, até o próprio Lula tem que entender isso. O Brasil é um grande condomínio, é um grande continente e nós temos que cuidar, tá certo? O que é um condomínio? Você elege o grupo administrador, você elege o síndico, o subsíndico, tá entendendo? Para ele fazer o quê? Trabalhar em prol do condomínio, tá? Agora, você não autoriza o cara a aumentar salário, né? Você não autoriza o cara, porque você votou nele, para fazer obra, tá? Entendeu? Aumentar o próprio salário. Não, pô, quando há uma necessidade, qual é a função do síndico? Faz uma reunião, vamos apresentar propostas, né? E vamos realizar na medida do possível, na medida do quê? Da arrecadação do condomínio, tá certo? Então você elege, né? Nesse exemplo, nessa analogia, um grande síndico, né? Com seus subsíndicos e seus assessores, né? O Conselho Fiscal, né? O escambau, para governar o país. E não eles fazerem o que querem, né? Aumentar salário próprio, rasgar dinheiro, gastar,
entendeu? Emprestar um dinheiro sagrado, que na verdade não é empréstimo, né? Até hoje, essas ditaduras aqui da América Latina e América do Sul devem mais de 5 bilhões de reais ao Tesouro Nacional, porque irresponsabilidade desse Lula e dessa turma, dessa seita comum anarquista que insiste em esculhambar o país. Você está entendendo? Então ele insiste nesse negócio, está querendo fazer de novo, né? Aí fica fazendo o quê? Alteraram a lei das SAs, cara, para poder colocar o tal do Mercadante como presidente do BNDES, cara. Como é que pode isso, bicho? E sem segurança jurídica, você não pode ficar rasgando lei e alterando lei ao seu bel prazer, né? Não pode um negócio desse. Você tem que entender esse negócio. Por isso que eu bato nessa tecla. Olha, rapaz, você tem a responsabilidade, eleitor brasileiro, de votar, né? Bolsonaro levou uma rasteira, né, de 38 milhões de omissos, né, de eleitores que não foram votar, porra. Né? Então são covardes. A dura verdade, esse programa aqui é para falar a verdade. A dura verdade é que os covardes não foram votar. Dentro desses 38 milhões, que eu sempre falo, 5 milhões tiveram a cara de pau de chegar lá e anular o voto. Votar em branco, votar em nulo. Pô, peraí, pô. Você tá entendendo? Aí o que acontece? O mal na sua omissão, o mal vence, cara. Né? Porque o bem sempre vence o mal. Mas tem os omissos, né? Os covardes, que não. Ah, porque, pô, eu não vou votar nesses caras, eu não gosto de política. Bicho, o destino do país está no seu voto. Entenda isso, brasileiras e brasileiros. O destino do país está no seu voto. Se você vota em vagabundo ou então não vota, nós vamos para o desastre, né? A vaca vai para o brejo. Então o sistema ele tem que ser reformado, entendeu? Faliu, não pode. Você tem, por exemplo, até idades de parlamentar, você tem que mudar. Você pega um prefeito de uma grande capital brasileira com 25 anos de idade. Meu amigo, esse cara nunca trabalhou na vida, né? É a dura realidade. Né? Vereadores, o que é que vereador e deputado faz? Pô? Nada, né? Nada, não faz nada. Eles têm que fazer o seguinte, né? Nessa visão de solução, né? Que é o programa, é o seguinte: trabalhar 3 meses, tá? Seja pago por isso, né? Para fazer o quê? Fazer audiências públicas, chamar o povo, que eles não fazem isso, né? São raras as sessões que eles abrem para o povo opinar, que é as chamadas audiências públicas. Não fazem. Aí o que acontece? Fica fazendo, dando nome de rua, dando medalha, dando menção honrosa a determinados indivíduos da sociedade, fazem 1 ou 2 leis ali, onde a União, que é raro isso acontecer, né? Que a União não legisla, né? Fazer diploma de cidadão honorário, né? Município, não fazem chongas, né? É a dura realidade, porque a questão de leis, por exemplo, para que assembleias legislativas estaduais e Câmara de Vereadores, né? Você sustenta esses caras 13 meses, porque os caras têm 13º, tem vereador ganhando 41 mil reais, cheio de penduricalho, carro novo, carro do ano, entendeu? E outras mazelas, tem cara que recebe auxílio moradia, morando na cidade de atividade. Isso é uma estupidez. Isso aí, a reforma política, ela tem que começar também daí. Inclusive, eu vou mais além. Nós precisamos fazer uma reforma profunda na República, né? Quem não tem condições, até a idade desse cara, sem instrução, né? Ah, porque o cara é meu amigo da rua aqui, é o Zé das Couves, vou votar nele. Meu amigo, né? Qual é a empresa que contrata um cara sem uma instrução básica, né? Não tem isso, não existe isso, né? Agora, o governador, quer dizer, eu sou empresário, você é empresário, aí elege um Zé Ninguém, um analfabeto,
não sabe de nada, não conhece nada. Muito jovem, muitas vezes, quer dizer, hoje vereador se elege com 18 anos. Mas, senhores, esse cara estudou? Esse cara trabalhou? Não, meu amigo, e outra coisa, tudo acontece no município. Prestem atenção, né? Quando vocês forem votar da próxima vez, prestem atenção. Pode, pô, o cara tem que ter currículo, pô. Não é, porque o cara é palhaço de circo, pô, eu gosto muito dele, eu vou votar dele. Bicho, olha, ele é muito bom na profissão dele, mas ele não entende nada de leis, nada de economia, né? Nem economia doméstica o cara entende. Então vocês têm que entender essas coisas, né? Por isso que eu falo, idade mínima de parlamentar tem que ser, no mínimo, vereador, 25 anos, que é onde você entra na idade adulta. Você está entendendo? Ah, não, porque o ser humano, ele a partir dos 12 anos, não, meu amigo. Né? 12 anos ele já começa a aprender coisa errada, coisa feia. Né? 18, 16 anos, entendeu? Não está estudando, não está fazendo nada. Tem que ser no mínimo 25 anos, que aí sim o cara entra numa idade adulta, né? E produziu já alguma coisa. Ou ele já se formou, né? Numa faculdade, você está entendendo? Já trabalhou em alguma coisa, está entendendo? São esses detalhes, né, que eu vou demonstrar para os senhores num próximo programa, onde a gente vai falar sobre essa reforma profunda que a República tem que ter, né? E idade e mérito, você tem que ter mérito, né? Qual é a empresa que contrata uma pessoa que não sabe nem falar, não sabe nem escrever, é analfabeto, né? Coisa que o presidente hoje da República Federativa do Brasil né? Poxa, nós estamos, tá errado, o sistema está falido, não pode. É que um cara desse chega lá, é só berrar em comício, né? Gritar, disseminar o ódio, provocar o ódio na população, mentir, né? Que é o mais grave, mentir, né? Enganar todo mundo. Não, senhores, não. Acordem, vocês políticos que estão me ouvindo, façam essa reforma, entendeu? E é fácil de se fazer, fácil de se fazer. Faça a reforma, acabar com o voto proporcional, e é voto majoritário, o voto é do candidato. Outras coisas que nós temos que reformar na República é a questão do voto cabresto. O que é isso? Você acha que não existe ainda, não? Existe, senhores. Você sabe que tem municípios no Brasil com 780 habitantes, com autonomia administrativa, né? Município, né? 780 habitantes. Rapaz, olha, um navio de guerra do Brasil tem 1.000 pessoas lá dentro, bicho. É um condomínio, né? Tem mais de 1.000 pessoas dentro do condomínio, um prédio de 20 andares, que eu já falei em outro programa. Então, você não pode ter um município, uma cidade com autonomia administrativa e financeira, né? Com 780 pessoas. 780 pessoas, né? Não pode. Aí o que é que eu boto cabresto? O caba chega lá, tem uns elementos com... Normalmente é do mal, né? Faz uma grande influência no município. E ele diz pro cara, olha, vote em fulano, porque eu sei que você vai votar. Na verdade, ele está mentindo para você. Aí você vai lá e vota com medo de ser identificado. É a dura realidade. Então, esses municípios, primeiro, tem que perder a autonomia administrativa, né? 780 pessoas, né? E outra coisa, eleitores, você tem que concentrar, né, em grandes polos, em grandes cidades pelo interior do Brasil. Você tem que reformar, por exemplo, quem pode votar, quem não pode votar, né? Porque eu sou analfabeto, não vai votar. Não, você não pode votar mesmo, não. Você tem que ter instrução, no mínimo, segundo grau completo, né? São coisas que são a verdade, muita gente não gosta de ouvir, mas essa é a verdade, meus queridos, né? Pessoas sem instrução, pessoas sem escolaridade, né? E votar. Então você tem existe esse voto cabresto no Brasil, no grande Brasil. Veja bem, esse continente fantástico, né, que é residência de 207 milhões de pessoas.
207 milhões de pessoas. Não é uma Dinamarca da vida com 5 milhões e pouco, né, de habitantes, 5 milhões e 500, né, que é menos, por exemplo, do município do Rio de Janeiro, que tem 6 milhões e 600 pessoas de habitantes. Né? Só o município. Né? A região metropolitana de São Paulo dá mais de 10 milhões de pessoas. Você entendeu? E outra coisa, são países, além de pequeníssimos, né, eles cabem em termos de território dentro assim de estados os menores do país, Roraima, Acre. Você está entendendo? E vocês têm que pressionar os seus políticos, quem você votou, rapaz. Entendeu? Passem e-mails, telefone para ele, passem e-mail no institucional, é só acessar o site da Câmara ou do Senado, entendeu? Se você tiver o pessoal dele, melhor ainda. Se você tiver o telefone dele, melhor ainda, você liga, entendeu? Você tem que pressionar no bom sentido. Como assim? Tá errado, proposta tal. Dê propostas, pô. Dê propostas, né? O site do Senado e da Câmara, inclusive, tem um link e você dá propostas como cidadão. É óbvio que esses caras, a maioria não presta, né? Não vai levar em consideração, mas você está fazendo a sua parte, rapaz. Você está entendendo? E outra coisa, preste atenção no voto. Você, inclusive, mega empresário, né? Porque eu sempre falo, você não é pecado você ser rico, não, malandro. Entendeu? Preste atenção. Você tem que ter um país forte, um país rico, um país com segurança política, segurança jurídica, para fazer o quê? Para você investir, reinvestir, né? Contratar gente, entendeu? Isso sim vai ser um país forte. Não adianta esses malucos, né, comunas, que reassumiram o poder do Brasil, né, ficar falando em gastos, né, essa demagogia, essa hipocrisia, fome, vamos combater a fome mesmo. Bicho, você tem que produzir, né, você tem que fazer a economia forte. Sem economia forte, você não tem emprego. Vai ter fome, né? Não adianta. O Estado não pode tudo. Isso é a cabeça louca desses comunas, de achar que o Estado pode. Não, não pode. Né? O Estado depende de arrecadação. O que é arrecadação? É investimento para retornar à população, aos habitantes, ao povo, aos eleitores, aos contribuintes. Você está entendendo? Então não existe isso, esse papo furado, né, de que o Estado pode tudo. Vamos dar cesta básica, vamos dar bolsa não sei o quê. Não teve a loucura da bolsa avião, porra, que saiu aí outro dia, né? Por R$200 a turma vai viajar. Malandro, você tem que empregar gente, rapaz. Ele tem que, o cidadão, a cidadã, ela tem que estar com seu emprego, né, para ter a sua renda. Isso é a liberdade que nós temos que ter no país, né? O potencial do Brasil é fantástico. Nós estamos caindo nessa perda de tempo com esses caras, né? O país está caindo, bicho. Já fomos quinta economia do mundo, hoje é 12ª, porque era 13ª quando Bolsonaro assumiu. Em menos de 4 anos o cara elevou o Brasil, o país, a 12ª economia do mundo. Mas isso é pouco, minha gente, pelo potencial que nós temos, nossos recursos minerais, materiais, né? A nossa força de trabalho, né? Nós temos 150 milhões de população economicamente ativa. Pensem nisso, empresários. Pensem nisso. Você, político, pense nisso. Você é sério, né? E vamos fazer a reforma que nós precisamos, né? Tanto a política, a eleitoral, e acabar com esse negócio de fundo partidário, né? Fundo eleitoral, 7 bilhões de reais, minha gente, né? Sabe o que são 7 bilhões de reais? Isso aí dá 93.400 casas populares de boa qualidade, senhores. Sabe o que é isso aí? São 373 mil pessoas que podem ter uma moradia digna, né? Mas não, rasgado, dinheiro nosso, cara. Dinheiro dos nossos impostos. Rasgado para esses caras ficarem viajando de jatinho para cima e para baixo, fazer reunião política, né? Congressos políticos, entendeu? E você, eleitor, está esquecido, cara. Você está entendendo? Então presta atenção. Você, tanto o meu trabalhador
mais sofrido aí, né, que tá ralando para chuchu, né, os ambulantes e tudo mais, quanto os mega empresários, cara. Vocês têm que, e vocês políticos sérios também. Vamos acabar com isso, né? O judiciário hoje brasileiro, pô, é um partidão comunista, né? É político, pô. Como é que pode? Como é que o STF pode ser um partidão comuna, né? Não pode, cara. O judiciário ele tem que ser provocado. Ele não pode agir ex officio. O que é isso? Ele não pode, ele por vontade própria, ou de alguns magistrados, alguns juízes, né, mandar prender gente, que isso é contra a lei. Né? Isso é fora da lei. A prisão que fizeram, né, que o STF fez, né, e alguns membros lá que não valem nada fizeram naquele protesto, que foi realmente terrorismo, mas não foi que gente de bem que fez aquilo, lá nas Três Poderes, os caras prenderam quase 1.000 pessoas. 1.000 pessoas. Entendeu? Fora da lei. Não é assim não, cara, que a coisa funciona, não. Tem que cumprir a lei, pô. Como é que o cara manda prender assim? Né? Por vontade própria, né? E isso tem que acabar, rapaz. Isso tem que acabar. O Brasil tem que deixar de ser terra sem lei, né? É o velho oeste, porra. Isso aqui, né? Não, o cara, é o achismo, né? Vocês políticos vamos reformar rápido isso, né? Porque não pode, né? O STF agora está mandando em tudo, né? E Lula mandando neles, né? Lula está mandando no presidente do Congresso, né? Do presidente do Senado, né? Não pode, bicho. Onde é que nós estamos, né? Você vê, por exemplo, juiz. Todo magistrado, o artigo 226 do Código do Processo Civil, ele determina, né, que o magistrado, o juiz, tem 60 dias para resolver o problema, rapaz. O pepino que está na mão dele. Entendeu? Tem 60 dias. Ah, ele precisa de mais tempo. Aí a lei permite que ele prorrogue por mais 60 dias. Então, 120 dias, meu filho, quer dizer o quê? 4 meses. Né? São 4 meses no máximo. Agora você tem processo de 40 anos, 50 anos, sem solução. Sem solução. Entendeu? Processo na esfera civil, né, indo para o STF em termos de recurso, passa para não sei quantos colégios, né, tribunais, né, TJ, STJ, entendeu? TRF, né, TRE, TRT, não sei o que, vai passando recurso em cima de recurso, chega no STF, pronto, aí dorme em berço do mal, não é berço esplêndido, não, é berço do mal, entendeu? Sem solução, minha gente. Pessoas morrem sem seu processo ter solução, tá? Entendeu? Então a nossa contribuição de hoje, queridos e queridas, é isso, né? Você, eleitor, fique vigilante e pressione, fale com o seu político, e você, político, abre os olhos, principalmente vocês da nova legislatura, entendeu? Batam mesmo, né? Seja uma oposição ferrenha, né? Para aquilo que tem que ser certo, sério, e não essa baderna que nós estamos vivendo no país, né? Onde você não tem mais perspectiva, né? Até quando nós vamos ser o país do futuro, né? Com essa bagunça, né? Do sistema falido, código eleitoral, código partidário, né? Falido. E instituições que não funcionam. O STF político, né? Não pode. Então, fica aqui a nossa contribuição de hoje, meus queridos e minhas queridas, brasileiros de bem, né? Trabalhadores, né? E políticos também, façam aí para justamente termos, sim, um país sério. O que é um país sério? Um país que cumpre a lei. Basta isso. E aí nós vamos crescer economicamente, o povo vai ter emprego, vai ter renda, a miséria vai diminuir substancialmente. E aí sim, rapaz, nós seremos o país, não do futuro, mas o país de hoje. Tá ok? Aquele beijão no coração, tudo de bom. Deus proteja a todos vocês. Forte abraço. Programa Solução com César Pedrosa. Política
eleitoral e economia. A voz do consumidor. O melhor da notícia no seu dia a dia. Programa Solução com César Pedrosa. Programa Solução com César Pedrosa.